Antes dos comerciais, a gente viu que os bancários e os correios continuam em greve. Enquanto isso, o que o consumidor faz? Se não consegue receber as correspondências e também tem dificuldade para resolver problemas nos bancos. Quem responde é o repórter Bruno Faustino. Ele está com o diretor jurídico do PROCON. Bruno, é com você. É isso mesmo, Mário. O próprio diretor é quem vai dar essas dicas aí para o consumidor, o Itamar Santos Dalmas. Diretor, bom dia. Bancos em greve, correios em greve e as contas, como ficam? Nossa orientação em relação ao consumidor, Bruno, é a seguinte: o procedimento é o mesmo em situações diferentes. Relacionado ao correio é a forma de pagamento, né? E o banco relaciona-se ao local de pagamento. O que o consumidor deve fazer? Ele deve buscar um meio alternativo para fazer o pagamento de suas contas. No primeiro caso, em relação ao correio, caso encontre dificuldade de buscar uma outra forma de pagamento, entrar em contato com o fornecedor e pedindo um meio alternativo. Sempre o consumidor ter cuidado de quê? Fazer o registro disso daí, procurar saber o nome da atendente, o horário, pegar de repente o número do protocolo, porque isso pode ser útil no futuro. Em relação à questão do banco, o procedimento é exatamente o mesmo. Ele vai procurar um meio alternativo para fazer o pagamento. Caso encontre dificuldade, vai entrar em contato com o fornecedor, pedindo um meio alternativo. Se verifique dificuldade por parte do fornecedor em repassar um meio alternativo a ele, ele vai documentar isso também e guardar o protocolo, qualquer tipo de atendimento que seja feito. Esse meio alternativo, no caso dos bancos, seria o quê? Pode ser o correspondente bancário, o fornecedor pode encaminhar ele a pagar direto numa loja, por exemplo, a internet. Quem tem que propiciar esse meio alternativo, no caso, é o fornecedor, porque o consumidor não deu causa à greve, portanto, ele não pode ser prejudicado em decorrência, seja da greve dos Correios ou da greve do banco. A conta não chegar não é sinal de que o consumidor não tem que pagá-la. Exatamente, a responsabilidade do consumidor. É sempre muito importante ele tentar demonstrar as tentativas, ele verificar que entrou em contato, guardar o número do protocolo, o horário, quem foi atendente. Até porque ele pode pagar, de repente, o que acontece. E nossa orientação também é a seguinte: caso acabou a greve, né? Fazer o pagamento mesmo com juros e encargos, porque o recebimento pode ficar posterior, pode fazer o ressarcimento proporcional na fatura posterior ou mesmo pedir o ressarcimento disso no PROCON. Agora, diretor, em que situação é aí destinada, como por exemplo, que o consumidor foi lesionado? Lesionado é o seguinte: o consumidor não pode ser prejudicado. Caso tenha demonstrado as tentativas de um pagamento alternativo, ele documentar isso, ele não pode ser penalizado com encargos, juros, multa, nada em decorrência da greve dos Correios ou da greve dos bancos. Qualquer cobrança acima do estabelecido no boleto considera-se abusivo. Resolver uma situação como essa no PROCON é fácil? Geralmente o fornecedor, o que acontece? O fornecedor propicia outro meio. Ou ele faz o abatimento proporcional na próxima fatura, ou mesmo emite um novo boleto que é encaminhado posteriormente. Situações como essa, o PROCON resolve em quantos dias? Isso daí a gente resolve no máximo em 10 dias, na grande maioria dos casos, resolve de forma pacífica, bastando para isso o contato do PROCON com o fornecedor, pedindo uma solução pacífica para o caso. Agora, o consumidor que vai até o PROCON, ele pode ir direto ao PROCON municipal, perto da casa dele, ou há necessidade dele ir até o PROCON estadual? Não, pode ir até o PROCON municipal, mas sempre primeiro procurar o fornecedor para tentar uma solução alternativa que na grande maioria das vezes é resolvida assim. Itamar Santos Dalmas, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Ele que é diretor jurídico do PROCON, dando aí dicas, Mário, para o consumidor em caso aí de resolver o pagamento das contas, tanto com a greve dos bancos quanto com a greve dos Correios. Mário. Obrigado, Bruno Faustino. E agora vamos falar